Irmãos queridos, domingo passado eu estive em Rondônia, Ariquemes, no interior do estado. É a cidade e a igreja do André, filho da nossa igreja, filho do presbítero Venâncio, que comemorava 28 anos de organização. E foi um tempo precioso, povo diferente. Eu conhecia praticamente o Brasil inteiro, faltava conhecer o extremo norte. Ainda falta um bocado, né? Mas foi bom conhecer aquele povo carinhoso, uma igreja amorosa, e um lugar muito quente também, muito quente. E ver uma igreja amadurecida, fiel, zelosa, um pastor carinhoso, um povo bom demais. E foi bom demais estar ali com eles, ver a carência também do lugar. E eu fui muito edificado ali, pelo testemunho da igreja, da família do pastor que me acolheu. E tenho orado por eles ali. Ore por aquela região nova. O Evangelho tem prosperado ali naquele lugar. Que Deus mantenha a sua nuvem de graça naquele lugar. Muito longe, uma viagem muito longa, cansativa, mas é uma bênção de Deus. Eu quero partilhar com você nesta manhã o que está em João capítulo 16. Versos 32 e 33. João 16, 32 e 33. Leia comigo, por favor. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Serão breves as minhas palavras, porém muito diretas, enfáticas. Abra o seu coração. Jesus se aproximava do seu momento final aqui na terra com os discípulos. Sabia que muito em breve seria entregue aos homens, ao julgamento dos homens, e seria levado à morte. Eram momentos de muita expectativa, ansiedade, medos, e a gente sabe o desfecho. Ele ora pelos discípulos, e logo depois ele vai para o monte, para o Getsemane. Depois ele é preso, dali ele vai para o Calvário. Essa é a sequência dos fatos. Serão momentos decisivos. E conquanto tenha sido esse o teor daquele diálogo que teve com os discípulos, Jesus fala de paz. Eu tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. E eu quero conversar com vocês agora de manhã sobre a parte final do verso 33.
quando Jesus diz que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu lembro que tinha umas Bíblias mais antigas, e eu me lembro de quando estudei, li a Bíblia inteira pela primeira vez, na minha Bíblia, a versão antiga, anterior, não trazia passais por aflições, trazia tereis aflições. E aí, entre passais e tereis, eu disse, eu vou conferir no original. Porque assim, nós temos várias versões da Bíblia. O contexto, o conteúdo não é modificado. Mas às vezes uma palavra que é dada a uma outra tradução, talvez para encontrar um termo mais atualizado, às vezes perde da sua literalidade, deixa o texto mais fluente, mais limpo, mas perde a literalidade e, às vezes, a intenção do autor. Eu tenho muitos exemplos assim, que eu poderia dar. Porque o texto é grego, não é a nossa língua. Existem expressões que não têm uma palavra correspondente. Então é procurado uma palavra mais próxima, para nos dar aquela ideia, para não perdermos o conteúdo. E às vezes, na tradução, a gente perde um pouco a intenção, a literalidade. Às vezes até melhora, às vezes não. São traduções. Vou dar um exemplo prático para você. Você encontra no livro dos Salmos, só como um exemplo, o Salmo 84. Ali está dito assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares. Não é isso? Está assim no português. Mas no hebraico não é assim. Lá está dito assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes até nos teus altares. Até nos teus altares. O tradutor pegou a ponte do copista e fez essa tradução, já fazendo uma aplicação do texto. Mas essa não era, obviamente, a intenção do autor. A gente não perde o conteúdo. E assim nós temos várias questões na Escritura. Não é um erro. Não há erro na Bíblia. O conteúdo está preservado. Algumas ênfases a gente às vezes perde. Esse texto, no original grego, não é passais por aflições. É tereis aflições. Você percebe que a ideia é a mesma, das aflições que a gente passa. Mas note que a ênfase no verbo diferencia, dá um quilate maior. No mundo tereis aflições. E vou falar sobre essas três coisas. Primeiro, a expressão no mundo. No mundo tereis aflições. No mundo. São palavras de Jesus aos seus discípulos. E várias vezes ele se refere ao mundo como sendo esse lugar de assaltos, de assédios, de ataques. Um lugar que não é nosso. Um lugar onde estamos
como peregrinos. Ele disse que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Aqui não é o nosso lugar. O mundo não como o planeta Terra, mas como o sistema pecaminoso, caído, que é descrito também como o reino do príncipe das trevas. O lugar onde setas e dardos inflamados navegam. É o lugar das dores, muitas dores. Jesus, o Salvador, ele não passou a existir a partir do ventre de Maria. Ele sempre existiu. Ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1. Ele é o próprio Deus. Mas ele encarnou, nasceu como um homem. E a Escritura diz que ele é reconhecido como varão de dores. E ele conheceu isso aqui, como um vale de lágrimas, como uma terra de dores, de muitas mágoas, de muitas decepções, um lugar de muitas agressões, um lugar de muita violência, um lugar onde reina a morte. Os filósofos dizem que nós passamos ou começamos a morrer quando nascemos. Quando chegamos aqui, nós iniciamos um processo irreversível de morte. E então vamos degenerando e vamos percebendo na nossa caminhada, no nosso dia a dia, o quão agressivamente vamos sendo atacados. Como agressiva é a vida. E contundente. A gente olha no espelho e se lembra de poucos anos atrás, como nós éramos. E vamos vendo as marcas deixadas pelo tempo. E ao colocar a cabeça no travesseiro, todos os dias, a gente se lembra, recorda, passa um filme antes de dormirmos, de quão dura é a vida. Tantos sofrimentos que o mundo provoca. E esse mundo a gente pode entender o tempo em que estamos aqui. Existem alguns elementos, vou destacar alguns deles apenas, que são agentes que provocam dores. Primeiro, Satanás, como agente do mal. A Escritura diz que ele veio com um propósito: matar, roubar, destruir. Ele veio para desfazer, desmanchar, oprimir, denegrir, atacar. Ou seja, sempre ações negativas, destrutivas, agressivas, opressoras, opressivas. Sempre ações para nos jogar para baixo. Ele é o principal agente do mal. É dele que vêm as ruindades. Construções elaboradas no inferno para poluir o lugar da nossa habitação. E a gente se vê cercado todos os dias, todo o dia, por coisas ruins,
e sabemos que há um agente maligno que age sobre a terra para derramar um líquido do mal, para poluir o nosso rio. Há um outro agente, a carne. A nossa inclinação, a nossa natureza, caída em Adão, pecaminosa ao nascermos. Não há criança, por mais pura que seja, por mais inocente que seja, que não já venha visitada pelo pecado. Por mais doce, angelical que ela seja. O salmista disse que em pecado me concebeu minha mãe. O proverbialista diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. É algo natural, está na natureza. A carne, que pende para o mal. Não importa quem seja. Isso é comigo. Eu sou assim. Você também é assim. O apóstolo Paulo, um santo homem de Deus, transformado pelo poder de Deus, cheio do Espírito Santo, ele escreveu às igrejas, escreveu aos romanos, e ele disse: miserável homem que sou. O bem que eu sei e que eu quero fazer, não faço. O mal que não prefiro, é bem esse que faço, porque há uma lei que milita nos meus membros para que eu faça o que porventura não seja da minha vontade. A carne é nosso inimigo e age contra nós, e nos adoece, e nos modifica, e nos altera. Quantas vezes você e eu somos apanhados, agindo, fazendo coisas que nunca imaginávamos que podíamos fazer. E sofremos com isso. E há um outro elemento. Agente do mal, agente das coisas negativas, que nos agridem. É o mundo, é o sistema. Cercado de pessoas e de leis que são contra nós. Há uma poluição global que não está no ar, nas nuvens, no vento. Há uma poluição moral, produção desse contexto inteiro de Satanás, o homem e o tempo, as coisas, o sistema, que nos agridem todo o tempo. É isso que é chamado de mundo. No mundo tereis aflições. É o mundo em que estamos. A gente acorda e vai dormir gerenciado por esse mundo caído. E nós sofremos. Passamos por dores, muitas dores. Segunda palavra é que no mundo tereis aflições. Esse tereis ou passais, vão passar. Primeiramente e curiosamente, a igreja moderna, contemporânea, parece que não entendeu o que Jesus disse. Vocês sabem, não preciso dar nomes, nem é preciso. Você chega em qualquer cidade, vai encontrar igrejas gigantescas, grandes palácios, com letreiros imensos. E a frase primeira, bem grande: pare de sofrer. Não é isso? Pare de sofrer. Jesus é o Senhor.
A teologia da prosperidade, que visitou o nosso continente há poucas décadas, traz no seu contexto, no seu conteúdo doutrinal, uma mensagem que não é verdadeira. Primeiro, o que na teologia neo-ortodoxa ou neoliberal, ou qualquer neo, chama de cura pela expiação. Cura pela expiação. Televangelistas no mundo inteiro também vieram ao Brasil, trouxeram a mensagem para o Brasil, que é divulgada, proclamada aqui no Brasil, afirmando que na expiação ou na cruz, Jesus levou os nossos pecados todos e as nossas enfermidades todas. E se Ele levou, não estão mais aqui. É a definição dessa teologia, baseado em Isaías, capítulo 61. Aliás, Isaías, capítulo 53. Que Ele levou sobre si as nossas iniquidades, e as nossas enfermidades levou sobre si. E de forma pecaminosa, infantil, esses chamados teólogos afirmam que Jesus levou embora. Ele não levou embora, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. E é tão infantil, tão pecaminosa, tão grotesca essa informação chamada doutrina, cura pela expiação, que se Jesus levou embora as nossas enfermidades e nós não enfermamos mais, não adoecemos mais, não temos mais problemas, então Ele levou também as iniquidades, não pecamos mais. E aí entramos em contradição com a própria Escritura, que mais adiante os próprios apóstolos afirmam que não há quem não peque. E se dissermos que não cometemos pecado, queremos fazer Deus mentiroso. Está o primeiro livro do apóstolo João. E se nós pecarmos, temos advogado, o justo juiz. Nós pecamos e enfermamos, adoecemos. E é tão claro na Escritura que enquanto estivermos aqui neste mundo caído, que carece também de redenção, será uma ocorrência. O apóstolo Paulo escreve para um homem piedoso, um santo homem de Deus, que era reconhecido na sua região por sua piedade. Não tinha e-mail, não tinha Orkut, Twitter, MSN, não tinha internet para divulgar sites. E ele foi reconhecido na região por sua piedade. Era um jovem chamado Timóteo. Foi treinado pelo apóstolo Paulo, colocado para pastorear. E Paulo depois escreve para Timóteo para cuidar da saúde por causa das constantes enfermidades. Timóteo não estava em pecado, não era questão de pecado, era questão da natureza. A nossa natureza frágil, corruptível, que se transformará em incorruptível somente na manifestação do Senhor. No mundo tereis aflições. No mundo nós passamos por aflições, por lutas, por dores, angústias da alma, depressões, sim. Conversava essa semana com uma pessoa, um senhor, passando por um quadro depressivo, horroroso. E eu partilhava com ele sobre isso que está acontecendo.
Ou seja, aquela nuvem de opressão sobre a face da terra que prenuncia a volta de Jesus, como uma nuvem de chuva pesada. Essa nuvem está cada dia baixando mais, descendo mais sobre nós. Há uma angústia sobre a face da terra. Hoje, crianças estão sendo tratadas por causa da ansiedade, da angústia, e crianças estão sendo tratadas de depressão. Crianças. Que no meu tempo de criança, crianças só brincavam. Hoje crianças estão deprimidas. Crianças pensando em suicidar-se. Eu vou dizer uma coisa, vocês vão dar risada, podem rir, mas não é brincadeira, não. Se vocês não sabiam, hoje há clínicas para tratar da depressão canina de cachorros. No mundo tereis aflições. E o apóstolo advertiu Timóteo de que nos últimos tempos os dias seriam difíceis. E eu falava com esse irmão sobre a questão da depressão dele, e eu coloquei um dado que ele não tinha parado para pensar, ou ninguém tinha falado para ele ainda. Eu citei o caso de Davi, um homem crente, que entrou num quadro depressivo, não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém, estava sozinho, começou a ficar todo alterado, era outra pessoa num quadro depressivo. Aí eu mostrei os salmos de Davi para ele. Falei de Elias, um homem que a terra não era digna de tê-lo. Ele foi arrebatado, levado para o céu sem passar pela morte. Mas Elias entrou numa caverna para se suicidar, queria morrer. Ficou sem comer, greve de fome, para morrer. Com medo de Jezabel, achando que Deus tinha abandonado e tal. E Deus o socorreu. E por fim falei para ele do Senhor Jesus. Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, que conhece as nossas inclinações, dificuldades, nossas dores, nossos sentimentos. Ele diz que foi tentado em tudo, sofreu tudo como a gente. Ele sabe o que é ansiedade, ele sabe o que é angústia. Jesus sabe o que é depressão. No Getsêmani, aquela angústia até a morte, ao ponto de gemer, de lágrimas e de suor de sangue. É um quadro extremo de angústia, que só quem sabe, só quem já passou por algo semelhante sabe. Jesus sabe o que é isso. No mundo tereis. E a última palavra é aflição. Aflição é o desassossego do coração. É como Davi, com aquela habilidade que ele tinha, descreveu o seu quadro de angústia. Ele falou que batia excitado o coração, que é o que é traduzido também como aflição, e ele disse, o desassossego do meu coração. Isso tem sido uma marca do nosso tempo. A ansiedade, a perplexidade, a agonia e o coração desassossegado. E aí eu compartilhei na quarta-feira aqui com os meus irmãos, um culto tão gostoso. Você que não pode vir, eu sei que você fica só desejando vir. Se você puder fazer uma força, você não sabe o que você está perdendo nas quartas-feiras. Eu falei aqui na quarta-feira da palavra de Lucas. Jesus, né, falou e Lucas registrou. Dizendo assim, que nos últimos dias, muitas pessoas serão visitadas pelas consequências da orgia, da embriaguez e pela
e pelas preocupações desse mundo. E ele pede para que as pessoas cuidem, fiquem espertas, bem alertas, para não permitirem que o coração se veja sobrecarregado com essas preocupações. Sobrecarregado. Porque carregado vai ficar mesmo, né? Mas sobrecarregado. A gente enche a cabeça da gente com preocupações, com a maldade do mundo, e se esquece de uma coisa, que é com que vou finalizar a mensagem dessa manhã. Tudo isso é verdade. No mundo, a gente passa. A gente vai ter aflição, desassossego do coração, ansiedade. Não tem jeito. No mundo tereis, disse Jesus. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, a nossa referência não é o mundo com as suas maldades e mazelas. Não é a ruindade dos homens, a decepção que a gente tem com as pessoas. Não são essas cruzes que se apresentam para nós, nem essas setas que cravejam o nosso corpo. A nossa referência é Jesus. É Ele que veio e foi e voltará. Isso é o que deve renovar o nosso ânimo. Tende bom ânimo, porque eu venci. Essa é a nossa referência. E vou dar uma outra referência bíblica e fechar a mensagem. O autor da carta aos Hebreus, finalizando o capítulo 11, começando o capítulo 12, que na verdade é um texto só. A divisão dos capítulos é só para nos ajudar. Ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores. Veja que o olhar para ele está ligado ao sofrimento, sempre. E até que ele volte, nós seremos atacados, perseguidos, maltratados, passaremos por muitas dores. Mas os nossos olhos deverão estar postos nele. Porque é ele e nele que renovamos o nosso ânimo. Não tire os olhos de Jesus, nem da cruz, porque é dele que vem a nossa paz. Tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, que é o nosso alimento, nosso consolo, nosso bálsamo. Essa água bendita que alivia a nossa sede. Ó Senhor, aplica essa palavra em nosso coração. E em dias de turbulência, de angústias e dores, que o teu Espírito Santo cure a nossa alma. Em nome de Jesus assim oramos. Amém.